Queridas irmãs e queridos irmãos, nós estamos iniciando mais um programa, o Evangelho por Dentro. O estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje nós teremos como tema a separação dos bodes e das ovelhas, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 34 a 36. E para conhecer o texto, nós vamos pedir o Hermeson Chachá para ler para nós. Em Mateus, capítulo 25, começa o 34, diz o seguinte: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estava na prisão e fostes ver-me. Esse trecho que nós selecionamos, ele faz parte daquela passagem do festim de bodas, ou melhor, do sermão profético. E dentro disso nós vamos entender a dinâmica da aplicação do que o Evangelho nos ensina. Cada uma dessas condições aqui de atendimento diz respeito a uma postura do indivíduo diante da vida. Como Jesus, nos seus ensinos, na sua postura diante dos vários acontecimentos da vida, diante de todas as pessoas, ele é sempre a resposta e a equação efetiva que vem de Deus, porque ele reflete o Criador, ele é um espírito puro, e como espírito puro ele reflete o Pai, o amor do Pai, a sabedoria do Pai. Nós vamos entender que prestar atenção no que ele faz, no que ele ensina, em como ele se posiciona, significa ter caminho para a mente, para o coração, nas várias oportunidades e circunstâncias da existência física. Então nós vamos iniciar o estudo do texto com a participação dos nossos companheiros. A gente acha muito interessante porque, embora a gente vai poder registrar e vamos trabalhar isso também, alguns pontos específicos em se tratando da forma de atuar junto ao próximo, junto ao semelhante, a partir das aberturas espirituais que Jesus apresenta aos homens, não só em termos de orientação, mas sobretudo pela sua vivência, pela forma como ele lidou com os discípulos, né? E com aqueles que se aproximavam dele, pedindo orientação, pedindo recursos de ordem de transformação dos problemas, dificuldades, e até mesmo diante daquelas autoridades do mundo. Ele sempre com aquela postura em que o amor circulava, em algumas oportunidades com a relativa energia, sensibilizando os corações para uma postura mais coerente com os próprios conhecimentos, né, que eram adquiridos ali. A gente vai observar no Evangelho segundo o Espiritismo uma síntese do que está sendo proposto aqui, no capítulo 15, em que Allan Kardec, magistralmente, ele percebe, né, dentro da orientação da espiritualidade, o trabalho que ele vinha fazendo conjugado com os espíritos superiores. Ele coloca o título: Fora da caridade não há salvação, mostrando para nós que, na essência desse sentimento, que é o amor na sua dinâmica, na sua movimentação, a criatura não alcançará um estado que está simbolizado aí na salvação, mas aquela harmonia no plano íntimo, em que ele ajusta o conhecimento adquirido aos valores que ele vai aplicando na vida prática, e com um detalhe muito importante, que talvez seja o ponto fundamental de toda a ação, toda a atividade, que é a expressão do sentimento. Né? Quando a gente observa, por exemplo, aquela passagem do óbolo e viúva, são duas moedas colocadas no gasofilácio. E na interpretação, uma seria ali realmente o recurso material, e a outra moeda seria o revestimento daquele recurso, que é o sentimento, dando vida ao que está sendo feito, ao que está sendo realizado. A gente pode fazer uma campanha do quilo, por exemplo, né? Angariar recursos de grande valor, uma quantidade expressiva, e levarmos para famílias que se encontram ali em dificuldades no campo da alimentação. E fazemos isso maquinalmente. Agora, se entra um sentimento, a gente acolhe aquela criatura, envolve ela ali naquele sentimento fraternal, nossa, o processo é outro. A criatura que recebe aquele recurso, ela fica iluminada.
Porque não é simplesmente o pão material que necessita, está precisando. Mas tem um componente diferenciado ali, que eleva o padrão vibracional e coloca as criaturas como irmãos. A vibração circula de uma forma ampla, de uma forma profunda. Então Allan Kardec percebe isso e coloca para a nossa reflexão, para o nosso estudo, para a nossa análise, o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade da salvação. E é interessante porque, mesmo com as aberturas proporcionadas pela doutrina espírita, na interpretação, na análise das leis divinas, do conteúdo do Evangelho, como a gente tem feito aqui nas reuniões, ele coloca claro, não é a doutrina em si, ela ajuda imensamente, mas é a caridade, porque a pessoa pode conhecer os princípios da doutrina, as obras básicas, né, tendo uma memória aí prodigiosa, praticamente de cor e salteado. Mas se ela não conseguir operar nas linhas do amor e da fraternidade, essa caridade, né, que é apresentada para nós, realmente ela tem recursos, mas a vida abundante ela não se expressa pela sua forma de agir e de posicionar. Então, em linhas gerais, e vamos poder entrar nos meandros, nos detalhes que esse conjunto de versículos que aqui foi selecionado nos apresenta. Vamos deixar os nossos companheiros trazerem alguns apontamentos, né? Os versículos em estudo são iniciados com a expressão que o rei está fazendo essa separação. Mas a passagem como um todo, ela é mais extensa e já desde o versículo 31 inicia esse tópico. Lá é dito que quando o Filho do Homem vier em sua glória, ele se sentará no trono. Por isso a referência ao rei. Então entendemos que o texto ele tem uma coerência. Mas por falar de Filho do Homem, nós temos que associar com outras passagens de Jesus e da espiritualidade amiga, demonstrando que o Filho do Homem é um homem novo, é um homem renovado, em oposição ao homem velho, né? Aquele homem que ficou para trás. Como Paulo, ao dizer que deixando as coisas antigas para trás e avançando para a frente, ele prossegue para o alvo, né? Esse Filho do Homem, então, ele aprende a fazer seleção. Ele sabe selecionar aquilo que é adequado para ele e o que não é mais. Porque no primeiro momento parece uma questão externa. E nós vamos entendendo que o Evangelho ele tem uma dinâmica tão grande de possibilidade de interpretação que os dois pontos de vista podem ser atendidos. Essa seleção que vem de fora, o rei separando e dizendo aqueles estão qualificados para um trabalho ou estão vinculados à proposta do Cristo, que estão à direita e são as ovelhas, e aqueles que não estão, que são os bodes e estão à esquerda. Mas também é necessário ver como uma seleção que a própria criatura faz dentro de si, o que lhe serve e o que não lhe serve, porque como Filho do Homem já se capacitou para fazer isso. Uma chave interessante para o estudo é que quando o rei começa a dizer, ele fala assim: vinde benditos do meu Pai e tomai posse do reino que foi preparado para vós desde a fundação do mundo, e que é a herança. Ele fala assim, que vocês vão herdar esse mundo, que ele é a herança de vocês. O tema da herança é tratado por Jesus nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, quando ele fala assim: bem-aventurados os mansos ou os brandos, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então ele fez uma correlação direta, a conexão é direta entre a mansuetude, a brandura e a ovelha. O trabalho da chave pode ser feito dessa forma. Ah, entendi porque fala de ovelha, porque ela é branda, ela é mansa, né? E o cabrito, o bode ou o cabrito é uma outra espécie que o pastor precisa selecionar porque pode estar misturado ali no meio do rebanho. E ele precisa identificar quem são as ovelhas, que são brandas, são mansas. Aqueles outros não são. Eles não se comportam da mesma forma, porque senão seria a mesma coisa, né? Você teria o pastor de bodes que teria também um proveito ali daquele rebanho. Não se tem. O bode tem outra função, ele tem outro caráter, outra utilização até econômica, mas a ovelha, ela tem o seu papel. Então a ovelha está representada naqueles corações que são mansos, e a mansuetude garante a criatura herdar a terra. Ficamos pensando que terra que é essa, né? A terra transformada, a terra do mundo de regeneração, e que um dia será um mundo feliz, e mais um dia ainda, mais um tempo ainda o mundo divino, né? Mas assim, essa regeneração, ela já representa uma terra nova a ser herdada. Mas ficamos pensando também nessa terra que é espiritual, ou que representa o reino dos céus, da conjunção das virtudes, ou o reino de Deus, né, de uma aquisição de sintonia com o Pai, de unigenitura, né? Podemos pensar numa terra que se herda como aquela terra de Capela, ou de Sírios, daqueles espíritos que se qualificam na terra e conseguem voltar para o seu ambiente inicial, ou se reencontrar com a sua família espiritual, seja onde for, herdaram uma nova terra, né? Só que Gamaliel, conversando com Paulo, no livro Paulo e Estevão, diz assim:
após minhas meditações, acabei chegando à conclusão que a terra prometida, falada por Moisés e pelos profetas, não é senão o Evangelho do Cristo. Então, adentrar o Evangelho na fala de Gamaliel, ele, que era um sacerdote altamente colocado no templo, ele consegue, depois de toda uma experimentação, de toda uma vida e de assimilar o conteúdo do Evangelho, entender que o Evangelho é a própria terra prometida. Então, tudo aquilo que é um movimento da humanidade de milênios e milênios está sintetizado no Evangelho do Cristo, que é o Evangelho de Deus, na verdade. É a expressão de Deus operacionalizada ou dinamizada na vida humana e na vida espiritual também. Nós estávamos ouvindo o Léo refletindo aqui sobre... É muito curioso como o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, ele fica rico. Ele realmente traz respostas. Nós vamos analisar as ovelhas e os bodes ainda, porque é o seguinte, se a gente estuda macho e fêmea, nós vamos estudar Jesus como a cabeça do varão, como disse Paulo, e o varão como a cabeça da mulher. Quem que fecunda a gente por dentro para a gente mudar? É Jesus, através do seu Evangelho, bem compreendido, assimilado. Isso é uma fecundação que faz gerar o homem novo, a pessoa nova, renovada, dando um passo à frente. Então a ovelha é dócil, como bem disse o Léo, mas o bode não. O bode foi usado, inclusive, para significar a expressão do demônio. Por quê? Não o animal. Muita gente vai ter preconceito do animal, mas não é isso. Isso aí é ignorância. É a expressão, porque ele é ativo. Aí a gente lembra do Evangelho que, nas Bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, ele vai dizer assim: mas ai de vós ricos, que agora rides, porque gemereis e chorareis. O rico combina com o bode, porque o bode é aquele elemento que não é passivo. É ele. É ele que quer comandar. É no sentido simbólico. É ele que quer comandar, ele é ativo. E diante de Jesus nós somos passivos. Por isso que a gente entende a proposta de Jesus: converterdes e serdes como os meninos, as crianças. Porque se você não desativar o seu interesse pessoal, a sua personalidade, você atrapalha a obra. Você danifica a esperança dos outros. Aí você começa a ser um instrumento de escândalo, porque você mata a esperança, você tira o direito, você sufoca, você escraviza. Então é nesse sentido. Então a gente nota que é muito bonito a conceituação que a gente vai desenvolvendo com a luz da doutrina espírita. E a gente vai entrar na significação do que se propõe aqui. O que é ser um bem-aventurado? Quando é que a gente atende Jesus? Muita gente pergunta: o que eu faço? Olha que simbologia bonita falada pelo mestre para a gente poder entender. Figuras de linguagem. Numa parábola ele disse isso: ovelhas à direita, os bodes à esquerda. O bode tem papel, viu, gente? Não vão achar que ele vai ser jogado fora não, que não vai não. O bode também vai se converter, vai virar ovelhinha. É o que a gente fala, né? É o leão que vai ser domesticado. O processo evolutivo faz isso. E ele tem o seu papel. Então, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vocês acham que a melhoria, o amor, o esplendor, a evolução plena virá a ser no universo? Não, ela já é. Ela é imanente, porque ela é do Criador. Nós é que demoramos a descobrir isso. Por isso que a gente fala assim, o processo de evolução é o processo de descoberta gradativa do universo. A gente partiu de um ponto. É bonito isso, porque quando a gente vai lá no Antigo Testamento, no livro Gênesis, o livro começa assim, o Fiat Lux, e vai falar assim: e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Esse é o recado sábio da espiritualidade, dizendo para nós assim: vocês pegaram o bonde andando. Quando vocês acordaram, já estava em movimento. Então, onde é a origem? Nós não vamos chegar nela não.
Não vão chegar, não. Pode chegar na origem da terra, e aí vai esbarrar no sol, mas mesmo assim vai ficar desafiador. Então, a origem nós não sabemos. Nós partimos de um ponto. O espírito é criado simples e ignorante, mas antes dele, tinha gente trabalhando. Porque para formar o planeta, foram os espíritos comandados por Jesus. Eles prepararam o jardim para a gente poder começar a fazer nossa evolução e despertar. Então, hoje nós estamos fazendo estudo. É uma cadência. O Honório pegava as laçadas da espiral e falava assim, essa laçada está dentro dessa outra maior, e essa maior está dentro de uma outra maior, e a outra maior, e assim sucessivamente. Isso é o processo evolutivo. Então, a gente vê aqui, a herança preparada desde a fundação. Porque tive fome, deste-me de comer. Outro dia nós gravamos um programa sobre o pão da vida. Jesus dando o corpo dele, este é meu corpo, tomai e comei. Este é o meu sangue, bebei. Então a gente aprendeu muito sobre o comer. A gente tem que alimentar no campo físico, né? Porque nós temos que nutrir as células. Tudo que está aí no mundo, vegetal, animal, o ar que a gente respira, a água, os elementos minerais, tudo alimenta. Porque o nosso corpo é uma síntese disso tudo. Então, é uma reciclagem. Se a gente for analisar, nós temos a proteína do animal, nós temos os elementos que vêm do vegetal. Aqui tem uma nutricionista que pode nos ajudar. Não é carboidrato. E aí vem sais minerais, os recursos, todos que vêm da natureza. Nosso corpo é uma síntese disso. Então não adianta, eu não tenho parte com o animal. Tem sim, é ancestral. Pode até abolir, né, Xaxá? Pode abolir, não como carne, tudo bem. Mas agora, não fique dogmático. Porque o outro pode comer carne. Está lá nos Espíritos, a carne alimenta a carne. Isso aí é uma questão sem problema. Não podemos fazer disso um dogma. Tem gente que acha que isso é condição de pureza. Por isso não. Chico Xavier comia carne e Hitler era vegetariano. Começamos por aí. O Chico adorava um bifinho, pegava o maior. Tchum! E não ficou sem comer carne até o final da sua vida. E, no entanto, olha que espiritualidade ele tinha. Então, não podemos fazer disso uma celeuma. Não quer? Não. Então tá. É que nem as operações de aplicação do Evangelho. Deixa eu aplicar em mim, porque eu tenho que ser exigente comigo e benevolente para com as pessoas de fora. Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus, ensina o Evangelho. Eu não dou conta do Léo, nem da Ana Paula, nem da minha mãe, nem do meu filho. Não dou. Eu dou conta de mim. E eles não podem dar conta de mim. É pessoal e intransferível. Então, nesse sentido, a gente começa a ver. Alimentar. Alimentar tem um sentido todo espiritual. Porque a gente precisa do pão que a gente não tem. Porque a gente está aqui na Terra, a gente vive na horizontalidade. A gente fica aqui olhando essas coisas aqui corriqueiras. É o que o vizinho faz, é o que o chefe fala, é o que o empregado fala, é o que o irmão fala, a mãe fala. A gente vive nessa plana. Agora, se não buscar lá em cima, não come. Fica na inanição. Tem muita gente aí perturbada, querendo suicidar, acabar com a vida dos outros. Sabe por quê? Porque não comeu o pão. O pão da vida. O pão que desceu do céu. Que é exatamente os ensinos maiores que nos superam, que a gente não conseguiu. E é muito fácil entender isso. Jesus é o irmão mais velho. Aquele que já fez a evolução toda, está lá, espírito puro representando Deus. Criou o planeta Terra, co-criador do planeta Terra junto com Deus. Ele sabe o que ele está falando. Quando ele vem e ensina e recomenda, ele está dando o caminho. Ele virou um pão. A gente se alimenta da palavra. A palavra é a verdade. Se não tem verdade, eu sou mentira. É a mesma coisa de eu pensar que eu comi alguma coisa, mas não comi. Estou morrendo de fome. Fico me iludindo. Tem lá a história da mulher que fervia água e punha pedra. Fazia sopa de pedra, meus filhos. Fervia água no fogãozinho lá, punha pedra porque não tinha o que pôr. Aí punha e falava assim, toma sopa de pedra. É nutritivo. E enganava os filhos. Eles só bebiam água. Era um efeito psicológico. Mamãe, mas eu estou com fome depois da sopa de pedra. Não, filhinha. Ela tem tudo o que você precisa. Você vai dormir que você vai esquecer. Já aconteceu isso. Não é? Já aconteceu. Então, a gente fica a pensar nessa alimentação. Tive fome, deste-me de comer. Agora, é você só? E aquele que vem e bate na sua porta, destemperado, agressivo,
alienado. Ele está com fome. De quê? Do amor que você já conhece, que a gente já conhece no Cristo, no Evangelho. Está com fome desse amor. Esse amor vai ter feição de compreensão, de paciência, de tolerância, de amizade, de indulgência. É a fome. Porque o camarada depois vai falar assim, e eu falei umas poucas com o Wagner, você acredita que ele me olhou com compaixão? Não falou nada. Ficou em silêncio. E aquilo me marcou tanto. Eu fiquei pensando, revendo a minha postura. Por que eu estou fazendo isso com ele? É assim que acontece, isso é dar de comer. Então eu comecei aqui, mas o pessoal está querendo falar. A sequência é bem natural, né? O próximo tópico é o dar de beber, né? Estar com sede e dar de beber. No estudo a que o Wagner se referiu, após o tema do pão da vida e do corpo, é tratado o sangue e o vinho. E vamos entendendo que o vinho é essa dinamização, essa operacionalidade daquilo que foi aprendido. Então, é como caminhar com a criatura aquela milha que precisa ser caminhada. É ir com ela no caminho que tem que ser caminhado. Eu vou estar dando de beber neste momento. Porque, no exemplo que foi trazido, o corpo pode ser aquele momento que eu escuto, que eu tenho uma atitude compassiva, né? Mas talvez a criatura vá me pedir para caminhar a segunda milha. E o Chico até fala, né, que alguns pedem 3, 4, 5 milhas e por aí vai, né? Então, oferecer esse alimento, essa bebida, ou isso que vai matar a sede, pode estar representando essa dinâmica da vida. Depois vai se falar que a criatura estava enferma, e ela foi visitar, nós fomos visitar, né? Talvez representando esses momentos em que aqueles que chegam até nós estão num processo talvez de expiação ou de deturpação da verdade divina, ou de falta de compreensão, ou de perturbação da sua visão, daquilo que é necessário. Então é necessário oferecer essa visita ao enfermo. Nem fala que a gente vai curar o enfermo, resolver o problema dele, não. Mas estar com ele naquele momento. Talvez até auxiliá-lo a carregar suas dores. Porque isso é possível. É possível aliviar o fardo do irmão. Um certo Simão, Cirineu, foi chamado para auxiliar Jesus a carregar a cruz. E Jesus permitiu. Jesus não bateu no peito e falou assim, não, de forma nenhuma, que é comigo, essa cruz é minha, ninguém carrega. De forma nenhuma, Jesus permitiu, dando a entender que a lei de cooperação é uma lei universal. Então nós podemos caminhar com a criatura e auxiliar a carregar a cruz. A cruz permanece sendo dela. A cruz, os objetivos, as necessidades permanecem sendo da criatura. Mas o auxílio fraternal da cooperação alivia. A gente não sabe o que pode representar um ombro um pouquinho mais descansado. Aquele ombro um pouco mais descansado, um joelho um pouco mais aliviado, pode garantir que a criatura caminhe mais uns tantos metros. E aí eu devolvo a cruz, ela vai caminhar, e eu pego a minha e vou caminhar também, né? Depois é falado também do estrangeiro, que foi bem recepcionado, que foi bem atendido, porque o estrangeiro é o que é diferente, é o estranho, é aquele que não pensa como eu, que tem uma cultura diferente, ou mesmo que seja a mesma cultura, mas a maneira de lidar, de pensar a vida é outra, o ponto de vista é outro, a experiência da criatura foi outra, e nós podemos acolher essa criatura, entender que é irmão e lidar com ele com fraternidade. Da mesma forma, depois o que está preso, né? Estive na prisão e vieste me ver. Quer dizer, a prisão são as limitações da vida. É aquele que está limitado numa circunstância e que não tem a mesma liberdade, a mesma amplitude que eu estou tendo. Então eu vou ter compaixão também, vou conseguir lidar com carinho naquela situação. Um desafio muito grande dessa passagem, eu creio, seja a nossa arrogância. Porque começamos a fazer isso e podemos achar que nós somos os maiorais. Porque eu visitei, porque eu atendi, porque eu dei alimento, eu dei bebida, matei a sede, atendi o enfermo, e eu posso achar que por isso eu já estou nessa situação da ovelha e sou manso. Mas eu posso perder o mérito da minha ação se eu tenho essa arrogância, né? Então, novamente, lembramos de Pedro com as suas 3 negações. Quando ele nega, ele começa a entender o problema muito profundo da intimidade das outras criaturas. Então, atender o enfermo, eu preciso ver também as minhas enfermidades. Se eu me acho são e eu estou acima de qualquer dificuldade, eu estou numa posição estranha com relação a esse enfermo. Na verdade, eu estou me enfermando mais do que ele. É necessário ver a dificuldade do outro e saber que eu compartilho da mesma dificuldade, né? A lembrança de Chico Xavier, quando ele fala que ele é um verme, que ele é um cisco, assim,
eu preciso me identificar com a necessidade do outro até para poder fazer alguma coisa. Senão eu estou sendo mais bode do que ovelha. Um ponto importante que a gente observa aqui nesse conjunto de versículos, porque na própria sequência, mais à frente, esses que estão sendo convidados, né, para os benditos do meu Pai, para passarem, né, para o lado que Jesus convida, lado direito, na sequência dos versículos mais à frente, nós vamos observar que eles perguntam: mas quando foi que tivemos com fome, com sede, demos de comer, de beber, e outros pontos mais, né? O que a gente observa no contexto? Uma espontaneidade, um plano comportamental, mostrando aí a postura, o comportamento do Filho do Homem, aquela criatura que entendeu o recado, a notícia, a orientação e trabalhou positivamente para realmente alcançar essa espontaneidade no plano da ação, do comportamento. Não há questionamento, ele não tem que pensar em fazer, ajudar, auxiliar, não. Chegou ali a necessidade, chegou ali o problema, a criatura naturalmente ela se lança ao trabalho, se lança à atividade. Então é uma coisa que a gente percebe, que a gente registra, e estamos caminhando para essa conquista de uma forma efetiva. Mas nós ainda nos encontramos naquilo que o Léo estava falando. Nós estamos ainda elaborando isso em nós mesmos. Então muitas vezes nós vamos ter que engolir seco para poder realmente expressar uma ideia, um pensamento que possa retratar o esforço para que o sentimento da harmonia se expresse, não gerando problema, não gerando dificuldade. Então nós estamos nesse movimento para que a gente possa, com o exercício, com a prática repetitiva das ações, porque não é pelo fato de hoje eu conseguir perdoar uma pessoa diante da ofensa que o perdão é uma conquista que eu possuo, não. Pode ser que amanhã ou depois, numa outra situação, eu perco o equilíbrio. Então é uma construção do tempo, a gente tem que estar atento a isso, para que realmente nas horas que surjam aí os problemas, as dificuldades, as oscilações, melhor dizendo, né, da vida, da existência, a gente sempre tenha em mente essa sintonia com as diretrizes que Jesus apresenta, para que pelo esforço, pela boa vontade, pela perseverança, esse Filho do Homem possa realmente ser uma conquista efetiva de nós, de cada um de nós, né? Então é muito interessante observar isso. O Wagner apresentou uma chave bem interessante aqui. Se o bode é o rico, é aquele que é cheio de si, a ovelha é o pobre. E aí fazemos uma correlação com a bem-aventurança novamente. Porque bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós notamos que é aquela única bem-aventurança que ela está no presente. O pobre, ele já tem o reino dos céus, ele já tem esse conjunto de virtudes em si. As outras bem-aventuranças são para o futuro, projetam a criatura, né? Então a ovelha, com a sua mansuetude, com a sua docilidade, ela já goza dessa prerrogativa. E ela pode estar, então, à direita, né? E falar de esquerda e direita, naturalmente lembramos do comentário de Jesus, que não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Então, criando aí uma seleção, uma diferenciação dessa postura do Filho do Homem que sabe se posicionar agora, onde é que ele se encontra e qual vai ser a atitude. Mesmo que o mundo peça o contrário, ele vai saber atuar de acordo com a sua consciência. Bom, nós podemos, para culminar o nosso programa em torno desse assunto tão bonito que diz respeito da postura do amor na vida, a caridade se expressando de forma universal, porque aqui a gente vai ter o que tem fome, o que tem sede, porque há uma grande diferença. Ou a gente é pedinte e vai bater na porta de Jesus e ele vai fazer isso pra gente porque ele é caridoso, e a gente faz isso com o evangelho. A gente está aqui, está comendo. Só que a gente vira mordomo. A gente não é mais uma pessoa que pede, que está faminta, nu, falando idioma diferente, porque está alienado, está obsidiado, não importa. A gente encontrou resposta, a gente encontrou amparo. E a partir daí nós somos mordomos. Então o mordomo vai ter que fazer a mesma coisa com as pessoas. Quando a dificuldade chegar na porta da gente, tem que abrir o coração. Tem que fazer aquilo que é importante para nós, que é chancelar o ganho que veio do Mestre. Então a gente aprende uma coisa com o Evangelho, com Jesus, que é o seguinte: a gente só tem aquilo que a gente dá. Porque senão é teoria. Porque se você não exercita, aquilo não te impregnou. Está só na cabeça, como ideia. Isso é o desafio de todo cristão. Então a gente tem que fazer. Tem hora que a gente cala, se contorce e depois fala assim: graças a Deus, eu dei conta. E aí a autoridade vem. A vibração muda.
essa autoridade. Então, dentre esses temas aqui, tem o que estava nu e vestiste-me. Além do adoeceu e que visitou na prisão, foi ver. Porque são problemas das pessoas. Às vezes a gente ouve alguém desabafar, caladinho, fala nada. A gente vislumbrou isso muito no Chico, que o Chico recebia problema de todo jeito, né? E às vezes o Chico só ouvia. Às vezes ia um pai e uma mãe que perderam um filho, ele chorava junto. Era a solidariedade dele. Então, a dor, a doença, a prisão da pessoa no processo obsessivo ou expiatório dela, quando a gente oferece o coração, às vezes a gente só olha. Às vezes você não tem tempo de fazer alguma coisa para uma pessoa no trânsito, mas você deu aquele olhar para a pessoa. A pessoa entendeu. O olhar. Você olhou para a pessoa, ela vai com Deus. Você não deu nada, mas ela viu que você olhou para ela. Então, é quando você acolhe. É diferente. Quando há disposição, não precisa ficar movendo céus e terras. Basta o sentimento, o brilho do olhar, a forma de olhar, o gesto singelo, né? O Chico falava muito do sorriso, né? O sorriso não custa nada, você pode dar para as pessoas. E quando ele é sincero, cheio de vida, que vibração que vai para a pessoa. Porque o espírito é prodigioso para isso. Então, é nesse sentido. A humanidade, ela está nua. A humanidade está nua, desprovida de amparo, de recurso. Você vê que está todo mundo dando soco, pontapé no ar, todo mundo muito violento, muito irritado. Acolhe. Fazer como Maria fez com Jesus. E envolveu em panos. Eles não tinham nada, eles eram pobres, mas ela deu a vibração dela. Porque a gente não veste Jesus quando ele vem, e ele vem através do próximo. Então o que a gente faz? Envolve com o amor da gente, com a vibração da gente, com a compreensão, com o silêncio. Se é o mal, vamos silenciar. Então tem tanta coisa que a gente pode fazer, isso tudo é a caridade moral, é a mais importante. Então com esse pensamento, nós agradecemos a atenção de todos vocês que nos assistem, que estudam conosco, que refletem, meditam conosco acerca do que Jesus nos deixou. Muita paz. Que o Senhor nos abençoe.